Boa noite, gente! Como é que foi esse domingo maravilhoso? Todo mundo de boa? Todo mundo tranquilo, prontinho já, esperando chegar rapidinho, dormir gostoso para amanhã, segundona, pegar firme cedo. Então, para isso, tema de hoje. Eu gosto desses temas assim, gente. Quais os desgastes mais comuns no relacionamento amoroso? Aqui é desgaste só de casamento, Raquel? Eu não sou casada. Não! Aqui quando eu falo relacionamento amoroso, eu tô falando desde o crush, do namorado, do noivo, do que foi morar junto, do que juntou com escovinha de dente, do que casou, que noivou e casou, de bonitinho papel, daquele que foi lá no cartório, assinou união estável. É relacionamento entre duas pessoas. Então, qual o desgaste mais comum? Aquilo que acontece, que é mais comum acontecer e que levam ao fim daquela relação, né? Vamos pensar. O que a gente mais escuta falar, né, assim, de coisas que desgastam a relação é o tal da rotina, né? E por que cai na rotina, Raquel? Sabe por quê? Porque a maioria dos casais se formam pensando naquele amor romântico do filme, né? Nossa, o cara é perfeito, a mulher é perfeita, eles não têm defeitos, né? Eles não têm diferenças, até a opinião de cada um bate, né? Combina, gente, tudo, nossa, é uma harmonia. Eles só têm confusão com o externo, mas dentro da família dele, entre os casais, não tem, né? Ou se tem, caramba, eles são aqueles assim que não conseguem ficar longe um do outro, né? É aqueles que vão ser assim, felizes para sempre. Nossa. Ou então é aqueles que passam a vida inteira brigando, são infelizes, mas aí lá no fim vai tudo dar certo. Né? Aí a gente cria uma expectativa diferente, né? A gente cria a nossa relação baseada nesse tipo de casal, que é a referência que a gente tem. É o de novela, é o de filme romântico, né? E aí, cara, vem a vida e pá! Dá aquela bordoada na vida da gente. Por quê? Porque realidade, minha filha, é outra coisa. Tem nada a ver com esse mundo fantasioso, né? De filme, essas coisas assim, né? Então, assim, e aquela coisa de amor eterno, único na minha vida. Não, já falei em outros vídeos também. A gente tem vários tipos de amores na nossa vida, ao longo da nossa vida. A gente pode amar um monte de homem, um monte de mulher, mas cada uma vai ser única, porque nós somos únicos. Também já falei. Não existe duas Raquel, graças a Deus, né? Senão vocês não iam aguentar. Não, brincadeira à parte. Mas vamos lá. E aí, o que eu tenho a falar aqui com isso aqui? A internet veio modificar um bocadinho isso, né? Vamos ver? Como assim, Raquel? Ela permitiu, né, assim, com todos os defeitos que a internet tem, né, as limitações que ela tem, ela trouxe uma mudança para o tipo de visão do relacionamento, né? Porque as pessoas se aproximaram mais. Eu acredito nisso. Como assim, Raquel? É sério, pensa um pouquinho, olha. Enquanto a gente tá assim no vive a cores, só no contato nosso real, a tendência da gente é só se relacionar com quem tá bem pertinho da gente, né? Mora na mesma cidade, frequenta o mesmo lugar, né? Olha como é que o nosso universo é pequenininho. E a internet nos trouxe um mundo muito maior, muito mais amplo,
com pessoas com visões diferentes, e isso foi fazendo a gente crescer também. E a nossa própria visão se abrir. Um leque, ó, abriu. E essa abertura possibilitou, inclusive, das pessoas terem relacionamentos, iniciar relacionamentos com pessoas que moram distantes. E mesmo assim ter uma relação estável e duradoura com ela. Por que não? Elas, enquanto estão longe, né? Eles fazem contato via internet, como eu estou conversando com vocês aqui agora. E quando eles estão juntos, poxa, né? Maravilhoso. Percebe? Mas assim, ela trouxe isso, que antigamente não tinha. As pessoas eram muito assim, era aquela coisa assim, não... Desculpa o termo que eu vou falar, mas é para poder entender. Eu vou ser até um pouco pesada no termo, mas tipo assim, né? Aí, cara, eu tenho que ficar com aquela pessoa ali, porque é o único que tem, que nem onde eu moro, não tem outra opção, não tem outro. Sério. A visibilidade de oportunidades, de opções, era muito limitada, muito pequenininha. Então, as pessoas nem escolhiam, né? Era tipo assim, era escolhido, não era o que tinha. E com a internet, isso, ó, abriu aquele leque. Mas, nós estamos aqui para poder falar dos desgastes, né? Então, assim, o que realmente, nos dias de hoje, com internet, com tudo, né? Vamos considerar o nosso mundo hoje. Tudo que a gente tem de instrumento, de oportunidades na vida, nos dias de hoje. Por exemplo, criar expectativa exagerada, né, em relação ao amor, mas assim, quando eu falo nesse exagerada, é principalmente para as mulheres, né, é fazer esse link exagerado de pensar assim, eu quero encontrar o amor igual do filme, igual da novela, eu quero um homem para mim, ou eu quero uma mulher para mim igual aquela. Né? E aí começa aquela coisa, aquela fantasia, aquele sonho, aquela construção da pessoa como se ela fosse aquilo que você está imaginando, só que não é. Né? Então, aí quando bate que vê que não é, começa a desmoronar o castelo, né? O castelo começa a ruir, né? Que você construiu. Outra coisa, aceitar o outro como ele é. O que é isso aqui? Verdade. Eu não falei da expectativa? Geralmente, o que acontece com isso? A pessoa começa a querer moldar o parceiro ou a parceira para ela se encaixar na expectativa que ele criou. Então, aí vai começar a querer corrigir. Gente, eu conheço uma pessoa que ela tentou mudar. Eu conheço duas situações. Uma situação, ela tentou mudar o parceiro para o parceiro ter a mesma visão de mundo dela e gostar das mesmas coisas que ela. Então ela começou a falar com ele que ele precisava de ler tais livros, que ele precisava de ouvir tais músicas. Ela mudou tudo dele. E ela cobrava dele, que ele tinha que ler, porque ela queria discutir aqueles assuntos com ele. Como ele nunca tinha lido, nem sabia quem eram aqueles autores, ele não sabia conversar com ela aquele assunto. E ela queria conversar aqueles assuntos, porque é aquilo que ela gostava de conversar. Então ela começou a querer doutrinar, né, o cara, né, para o cara ser aquilo que ela queria que ele fosse. Outra coisa, eu conheço uma outra pessoa, aí foi o contrário. O cara tinha um certo tipo de padrão de gostar de um certo tipo de companheiro, de parceiro, e ela se transformou, ela se anulou completamente para querer se transformar naquele parceiro que o cara idealizava, que ele tinha na cabeça dele, que é o que ele gostava, para ver se ele ficava com ela, se ele aceitava ela.
mas também não rolou. Porque não rola, né? Isso aí são coisas que não rolam. Também ruína. É ruína, né? Outra coisa, perder a individualidade de solteiro. Gente, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Gente, quando eu tô solteira agora, né? Porque eu tô separada, eu tô solteira. Caramba, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. O meu quarto é só meu, o meu banheiro é só meu, o guarda-roupa é só meu, eu arrumo minha casa do jeito que eu quero e ela para arrumada do jeito que eu quero. Tá vendo que eu visto do jeito que eu quero me vestir. Eu saio se eu quiser, eu fico em casa se eu quiser viajar eu vou viajar, se eu não quiser viajar eu não vou. Eu não tenho ninguém para me dar satisfação, eu não tenho ninguém para querer ir comigo, nem para me podar. Eu faço o que eu quero. E quando a gente se propõe a ficar com outro, a gente já encara uma limitação, apesar da gente ter ainda uma liberdade, mas ela é uma liberdade limitada. Não é uma liberdade assim ampla desse jeito. Porque afinal de contas você deve um respeito para o seu parceiro. Você não foi opção. Você não foi amarrada, algemada, nem com uma arma na cabeça para você ficar com a pessoa. Você foi porque você quis ficar. Então, se você se propôs a ficar com ela, você tem que aceitar essas limitações que a própria relação impõe para você e impõe para o outro também. Não é só você, são os dois, né? Então, olha só. Outra coisa, por exemplo, comunicação. Caramba! Isso aí eu falei até no vídeo anterior. Comunicação. A gente, quando tá namorando, a gente conversa pra caramba, né? Depois, não conversa mais. A gente passa a desconhecer a pessoa que está morando com a gente, que está dividindo a intimidade com a gente. A gente já nem sabe mais quem é, porque assim, a gente não conversa, não sabe mais nada da vida da pessoa. Quando conversa, são conversas que não são produtivas, são conversas, inclusive, que são motivos de desgaste. Por quê? Porque são conversas só de cobranças. É cobrança de um posicionamento, é cobrança de fazer uma coisa, é cobrança de conta, sabe? É cobrança de comportamento. Então, só problemas, não tem diversão, né? E a gente tem que ter diversão. Outra coisa é agressividade. Caramba, quantos casais que a gente vê por aí que enquanto tá namorando, o cara aceita tudo, e a hora que o cara vai... Quando eu falo cara, gente, pode ser a mulher também, tá? Aí quando tá junto, que resolve, vai morar junto, já começa com aquelas agressividades de responder berrando, gritando, ou grosseiramente, né? O modo de falar. Isso quando não parte pro físico mesmo, pra agressão física, né? Tipo assim, não me enche o saco, vai fazer isso pra mim. E as cobranças... Assim, sempre, tanto a fala grosseira como a agressividade mesmo em si, ou o tipo de diálogo são cobranças, né? E isso, detona com a relação, acaba com a relação, né? Outra coisa, caramba, competição, quando eles entram numa vibe de competir, o homem com a mulher, né? Ou egoísmo, né? Tudo tem que ser do jeito que eu quero, na minha maneira, no meu tempo. E isso vai e se estende pela relação como um todo. Inclusive no sexo. Né? Aquele sexo que quando você estava namorando, que ele era livre, libertador, gostoso, só de sacanagem, só de oba-oba, né? Prazer pelo prazer, aqui ele vem carregado de problemas que o casal está enfrentando, tanto na relação como que o casal está enfrentando em relação à vida, porque aí aqui
Não tem como você fingir que não tem um problema na sua vida, porque tá junto, então tem que dividir, o outro vai ficar sabendo. Se ele não ficar sabendo o que você falou, ele fica sabendo que você fica agressivo com ele numa conversa, você fica agressivo numa resposta, você torna-se grosseiro. Ou então você se isola e ignora a pessoa dentro de casa, que é a pior solidão que existe, é o ficar sozinha estando acompanhada. Nossa, isso mata. Percebe? Então, assim, nessa parte aqui é muito importante. Aí a pessoa fica assim, não, mas eu quero transar, mas ele tá nem aí, se você tá com problema, se você tá, né? Foda-se, eu quero. Então, sabe aquela coisa assim? Então, será que isso é uma coisa que desgasta? Cadê aquele sexo gostoso? Cadê aquele papo gostoso? Cadê aqueles momentos de diversão gostosos? As brincadeiras, né? Outra coisa, a possessividade. Gente, é muito comum o cara ou a mulher ser possessivo. Não estou falando de ciúmes, não. Estou falando de possessividade. Tipo assim, é meu, ninguém tasca, né? Ou então, ela é minha, ninguém pode nem chegar perto. Então, aí você começa a querer implicar com os amigos, começa a querer implicar com as amigas, começa a querer implicar com os horários, começa a querer implicar. E isso pode chegar a um absurdo que eu conheço, casais que chegou a esse absurdo. Da mulher ter a senha do cara das redes sociais do cara, e o cara da dela. E assim... E aquele controle de querer conferir o celular um do outro, de ficar vendo com quem está conversando, o que está fazendo, sabe? É uma invasão no seu mais íntimo ser. Porque aí nem respeitando mais a sua, eu não falo nem privacidade, eu falo a sua individualidade, o seu eu não está sendo respeitado mais. Né? E isso acontece, né? Essa situação acontece, né? E isso aí causa desgaste? Acaba com qualquer relacionamento. Não há relacionamento, eu desconheço um relacionamento que suporte, né? E aí vem os ciúmes, que aí isso aí também traz o ciúme junto, que ele aí pega carona, né? Pegou carona e, de repente, por ciúmes, começa aquelas coisas do show, das agressividades. Aí, né, o cara tá lá no barzinho com os amigos, tem mulheres perto, assim, ela já chega brigando, né, faz barraco. Aí dá de tudo. Você percebe que aquele castelo do namoro desmoronou, veio ao chão. E o que está diferente? Por que ele desmorona? Aí que está o X da questão. Vamos pensar? Faz um balanço da sua relação que está desgastada. Hoje, com o que era quando você se viu no auge da sua paixão, no auge do tesão, do desejo, do querer ficar junto com o seu companheiro, com a sua parceira, com a sua namorada. O que mudou? O que se transformou? Você vai ver que está faltando muita coisa boa aí. Aquilo que é prazeroso foi deixado de lado. Aquilo que é leve, gostoso, aquilo que tinha muita comunicação, aquilo que vocês buscavam, mesmo no seu dia a dia louco, vocês sempre se achavam tempo para estarem juntos, para ter contato, para conversar, para falar um oi, para encontrar, para dar um abraço, um beijo. E agora? Aí pode falar comigo assim, Raquel, agora não dá não, porque agora, por exemplo, eu chego em casa, eu tenho que varrer casa, eu tenho que arrumar comida para poder fazer a quentinha da manhã, do dia seguinte, eu tenho que lavar a roupa, passar a roupa, cuidar, dar banho nos filhos, arrumar, pôr os filhos na cama.
eu tenho que tomar banho, eu tenho que dormir cedo, porque amanhã eu tenho que acordar cedo de novo e tenho que fazer tudo. Eu não aguento. Epa! Só eu. Que tal chamar o companheiro, parceiro? Vem cá, vamos dividir. Vamos meiar. Essa parada, essa jornada dupla, ela é dupla para mim? Sim, mas ela pode ser compartilhada com o companheiro? Claro, deve ser compartilhada. Primeiro, de repente, né, se for igual aqui na minha casa, por exemplo, minha cozinha é pequenininha. De repente, tá lá na cozinha, não cabe dois, né? Então se esbarra o tempo todo. Então, de repente, né? Quem sabe, né? Ali mesmo pode ter, né, um chamego, iniciar um chamego. Vai pendurar a roupa. Vão os dois, pendura a roupa muito mais rápido. Né? Vai cuidar dos filhos. Pô, enquanto um tá dando banho num, o outro tá dando comida pro outro, pondo na cama. Vamos agilizar. Gente, os dois chegam do serviço cansados, estressados, vão dividir isso. Que na hora de dormir vai estar os dois melhores, né? Assim, né? No mesmo nível. E vai ter mais tempo, né? Que aí pode ir conversando, pode, né? Trocando ideias, né? Trocando carícias. Inovando, né? Tem até inovação que pode ser feita, imaginou? Olha, não existem fantasias que a gente pode ir no sex shop comprar de empregada doméstica? Ó, a vida imitando a arte. Aproveita, né? É um brincar diferente, quem sabe? Pensa nisso, ok? Pra você, tudo de bom. Que esses desgastes não atinjam a sua relação. Que você se atente para a coisa antes de acontecer e que você consiga, da melhor forma possível, no diálogo, na conversa, no respeito, na transparência, no querer estar junto, que você recupere tudo isso e que torne a coisa muito mais prazerosa, muito mais gostosa, né? Um bom finalzinho de domingo para você e que amanhã venha uma segunda-feira maravilhosa. E quem sabe, depois de uma noite esplêndida. Tchau!